Como treinar sua leitura no hebraico sem os sinais maçoréticos. Se você estuda hebraico e se sente travado na leitura sem os sinais maçoréticos, conhecidos como Nekudot, saiba que essa é uma barreira comum. Eu mesma enfrentei esse desafio, que é de fato um desafio. E por isso eu gostaria de compartilhar o que eu fiz e utilizei para me libertar dos sinais. Bem, eu tenho um Instagram que se chama Estudando Hebraico com Kelly e nele eu já recebi várias mensagens com a seguinte pergunta: como você consegue ler sem os sinais maçoréticos? Ou simplesmente sem os sinais maçoréticos eu não consigo ler. Então eu resolvi falar aqui a minha experiência com relação a isso. Eu comecei a estudar hebraico em março de 2023, ou seja, há 3 anos. Então, o primeiro curso que eu fiz foi o de alfabetização em hebraico. Afinal, como se trata de um outro alfabeto, isso requer que passamos por essa etapa mesmo de alfabetização. E na formação de sílabas e palavras estavam lá os sinais maçoréticos. E eu lembro da minha felicidade de conseguir ler as primeiras palavras com os sinais maçoréticos. Mas depois eu comecei um outro curso de hebraico moderno em que só utilizava os sinais maçoréticos para as palavras principais que nós estávamos aprendendo. De fato, quando temos contato com uma palavra pela primeira vez, nós não vamos saber como pronunciá-las, né, de forma correta. Afinal, no hebraico, nós não temos a vogais. Por isso, no contato de uma nova palavra, nós só saberemos como pronunciá-la se nós tivermos ou sinais maçoréticos ou a transliteração. Mas convenhamos, o inglês ocorre a mesma coisa, né? A gente não sabe de uma palavra em inglês e a gente supõe que seja dita de uma forma, mas na realidade às vezes não é aquela forma, né? Então, tendo sinais maçoréticos ou da transliteração, a gente vai saber. Se você estuda o hebraico bíblico, já é diferente. Você sempre terá o contato com esses sinais. Mas, se seu objetivo é o hebraico moderno para poder se comunicar, então você terá mesmo que aprender a ler sem eles. E também não vale se viciar na transliteração, como aconteceu comigo bem no início, aonde eu olhava a palavra, eu transliterava para depois falar. Então, esqueça isso também. Então, vamos para a parte prática. Pegue um parágrafo curto que você já conhece bem e que tem os sinais maçoréticos, né? Os Nekudot. Copie esse texto à mão sem os sinais maçoréticos. E ao copiar, você vá lendo as palavras em voz alta. Cada palavra que você escreve, você vai lendo em voz alta. Depois de escrever a frase inteira, leia sempre em voz alta. Se travar, e isso é normal de acontecer, olhe para a versão que possui os Nekudot e vai fazendo a leitura. Mas vá fazendo esta leitura até ficar fluida. Agora escreva mais vezes a frase lendo cada palavra que escreve em voz alta. Por exemplo, vamos fazer um exemplo prático aqui. Leia em voz alta a frase Ani ohevet le'chol. Né? Eu gosto de comer. Quem é que não gosta de comer, né? Aí tem os Nekudot. Escreva a frase e para cada palavra escrita, leia em voz alta. Ani ohevet le'chol. Quando terminar de escrever, leia a frase inteira quantas vezes forem necessárias. E depois escreva esta frase várias vezes, lendo cada palavra que você escreve. Isso vai ajudando você a memorizar a palavra escrita sem os Nekudot. Dá trabalho? Sim, dá. Pode parecer chato? Sim, e é, mas funciona. Outra prática que comecei a adotar faz pouco tempo, para eu fixar as palavras novas, é a utilização dos flashcards. Tá, mas o que seria esses flashcards? Então vamos lá. São cartões de estudo que podem ser físicos ou digitais, com uma pergunta, um termo de um lado, né? Que tem um lado,
e do outro tem a resposta. Então, eles são de fato eficazes para a memorização e a revisão ativa, pois eles forçam você a recuperar a informação. Ok, mas como é que isso funciona? Deixa eu ver se eu tenho aqui um bloquinho. Deixa eu abrir aqui. Vamos fingir que é isso aqui, tá? Vou pegar aqui um bloquinho. Vamos supor que esse é o meu cartãozinho. Esse aqui é o meu cartãozinho, tá? Como funciona na prática? Primeiramente, crie uma frase sua, porque isso já é um estudo, tá? A partir de uma palavra que você queira memorizar. Por exemplo, você quer memorizar a palavra livros, tá? Em hebraico, obviamente, que é o que a gente está estudando, que vai ser Sfarim. Então, você vai escrever aqui no primeiro verso, né, do cartão, você vai inventar uma frase. Por exemplo, Hu Kore Arbe. Aí você vai colocar entre parênteses livros. Perceba que você deve colocar a palavra que deseja aprender em português entre parênteses. Assim, você deve puxar da sua memória qual é essa palavra. Depois de tentar acertar qual é, né? Tipo, qual é a palavra? Sfarim. Aí você vai virar e vai ver se está correta, tá? Porque vai estar escrito no verso do cartão a resposta correta, ok? Além da resposta no verso do cartão, você coloca a sua transliteração entre parênteses ou com os necudotes, tá? O que você preferir, mas sempre entre parênteses para saber a sua pronúncia. Então, Sfarim. Existem aplicativos de flashcards como o Anki, tem o Flashcard Deluxe, tem o Quizlet, que podem facilitar esse processo. Mas cartões físicos, eles também funcionam, tá? Também são eficazes. Se você não é uma pessoa muito tecnológica, vai funcionar também. Só que vai dar mais, digamos assim, não é tão prático, tá? Mas são eficazes. Esses aplicativos, eles falam a pronúncia da palavra, mas infelizmente, pelo menos no caso do Flashcards Deluxe, que é o que eu uso, não há o som do hebraico. Porém, com a transliteração, tá de boa. Você coloca a transliteração ou os sinais maçoréticos. No caso da transliteração, se necessário, coloque um acento para mostrar a sílaba tônica ou coloque em negrito a parte tônica, né? Tipo assim. Por exemplo, o plural de banana em hebraico é bananot. E eu falava bananot, né? Porque Otto falava bananot e não é o correto. O correto é bananot. Então você vai escrever bananot. Esse não é em negrito ou você põe um acento, tá? Ou seja, enfatize isso nos seus flashcards. E como usar os flashcards? Revise os flashcards diariamente. Se for nos aplicativos, coloca blocos de 10 a 15 minutos e faça isso ao longo do dia, quantas vezes você puder. No caso de, se for físico, né, você mistura a ordem dos cartões, né? Você tá lendo aqui, aí esse aqui você acertou, você põe de um lado, esse que você errou, você põe do outro, depois você revisa os erros e assim por diante, tá? Mas separe os cartões que você acertar consistentemente e foque nos que você tem mais dificuldade. Mas os aplicativos, eles são mais práticos nesse sentido. A outra dica, encontre um texto em hebraico moderno que tenha o áudio correspondente. Eu tenho um livro, deixa eu ver onde é que está esse livro. Peraí que eu já vou pegar, só um instantinho. Tá aqui, peguei. Então, esse é um livro da livraria Sefer, que vem com os áudios dos textos. Isso também ajuda muito. Ele é muito bom esse livro, tá? Pois você escuta e acompanha o texto. Depois faça você a sua leitura. Ou então pegue aquelas palavras que você não sabe e coloque lá no seu cartãozinho. Você vai percebendo a sua evolução ao longo do tempo. Mas lembre-se, isso requer dedicação e constância. Mas funciona. Então,
Eu espero que essas dicas sejam úteis para você. E caso tenha alguma outra dica, pode compartilhar nos comentários. E me acompanhe lá no Instagram, ok? Leitra Otto.